Seja muito bem-vindo, meu amigo, seja muito bem-vinda você, minha querida amiga, que faz parte aqui da nossa comunidade virtual de Moema, acompanha tudo aqui o que nós fazemos e saiu agora do culto, está entrando também na nossa hora especial do encontro com a palavra, quando vamos recapitular o tema que estudamos durante a semana. Então seja muito bem-vindo, fique aqui com a gente, compartilhe aqui o nosso conteúdo. Aliás, você pode entrar no Adventistas Moema, @Adventistas Moema, tanto no YouTube, no Instagram, e está atualizado com tudo que acontece aqui na nossa igreja, nossa querida igreja. Seja muito bem-vindo. Eu estou aqui segurando o nosso guia da lição. Estamos chegando ao último estudo deste trimestre, onde nós passeamos basicamente por duas cartas de Paulo, Filipenses e Colossenses, para entender algumas coisas importantes sobre a pessoa de Jesus e aquilo que ele pode fazer na nossa vida. E você vai ficar aqui nos próximos minutos acompanhado de um amigo também querido do coração, que é o Danilo Fortunato. Ele é ancião aqui da nossa igreja, é um grande professor da escola sabatina, e nós vamos ter aqui um bate-papo sobre o tema Permanecendo na Vontade de Deus. Obrigado aí pela sua presença, juntos, dividindo aqui mais uma vez, né? Obrigado, pastor. Eu fico feliz de ser seu amigo, porque a apresentação já valeu todo o estudo. Muito obrigado. O Danilo, ele tem uma mente assim, peregrina, ele consegue trazer algumas ideias e insights muito bons, e eu recomendo você acompanhar aqui o que nós vamos recapitular do estudo de Permanecendo na Vontade de Deus. Eu vou começar, antes de tudo, com uma oração. Vou pedir a gentileza para que o Danilo, nesse momento, ore, pedindo a bênção de Deus para o que vamos estudar. Vamos lá. Querido Senhor Jesus, mais uma vez rogamos ao Senhor para que o Senhor esteja conosco no meio desse estudo, para que o Senhor possa encher o nosso coração, encher o coração das pessoas que nos ouvem agora, que estão atrás dessa TV, que elas possam ser tocadas pelo Espírito Santo, que elas possam ouvir a sua voz unicamente, e o que seja falado aqui venha diretamente do céu. É o que te colocamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Danilo, deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são as características essenciais que você procura e admira nas pessoas? Fala assim, olha, isso aqui me atrai, eu gosto. Que características são essas? Você sabe, pastor, que uma das coisas que é bom ficar velho ou mais velho, eu com 45 anos de idade, talvez, vocês vão se entender aí também, você começa a perder alguns filtros sociais de querer agradar os outros e você começa a ser mais sincero. Hoje o que eu busco e pretendo ter nas minhas relações são pessoas que sejam sinceras naquilo que elas querem. E coloquem de forma muito clara quais são os pensamentos dela. Porque hoje eu vejo o quanto tempo eu perdi, muitas vezes, tentando agradar alguém por uma coisa que de fato eu nem queria ser ou buscava fingir ser, ou até mesmo o tempo que eu perdi com pessoas que fingiam ser determinadas coisas que de fato não eram. E como é bom você sentir que você tem uma fidelidade entre aquilo que está no seu coração e os seus atos. Muito interessante isso que você colocou, porque de fato a gente vai aprendendo. E uma das coisas é essa característica de você não querer agradar, né? E se alguém... Não é não querer agradar. No sentido de não querer agradar... Não só... Hipocritamente. Exatamente. Perfeito. Né? Simulando uma situação que, exato, de repente, vá até contra o que você está sentindo. Exato. Né? Se tem alguém assim, que a gente pode dizer que era autêntico... Era Paulo. Esse eu sou fã. Olha... De fato, a gente encontra em Paulo uma mente assim extraordinária, brilhante. Eu vou fazer aqui um preâmbulo antes de a gente entrar no contexto aqui de Colossenses, né, que é a parte final do última semana de estudos. Mas quando a gente vai lá no livro de Atos, capítulo 6, a gente percebe Deus separando algumas pessoas para fazer o evangelho prosperar. São os diáconos, os 7 diáconos. E sem sombra de dúvidas, o mais capacitado de todos, Estevão, homem cheio de poder, falava com autoridade. E o inimigo fez questão de
ferir a igreja, estremecer a igreja, tirando Estevão. E ele morre. Morte traumática. Saulo está ali. E aí Jesus, ele diz assim, você tirou o meu melhor homem? Pois eu vou pegar o melhor seu. E ele então, em Atos capítulo 9, tem um encontro na estrada de Damasco com Paulo. E a partir dali, do chamado de Paulo, da escolha de Paulo, a igreja cristã, ela então começa, fruto da ação, da estratégia, do pensamento de Paulo, ela começa a avançar com uma autoridade sobre o Império Romano, chacoalhando as bases. E Colossenses vai dizer, capítulo 1, verso 23, que o evangelho chegou a ser pregado a toda a criatura debaixo do céu. Então, a questão é a seguinte, o que há de tão extraordinário nessa mente de Paulo? Por que Jesus teve que ir lá na estrada de Damasco pegar esse sujeito? Por que ele foi tão brilhante assim na sua forma de entender Paulo? Qual a importância dele? Para mim, Paulo, e a própria Bíblia já declara isso, ele era uma pessoa muito estudada. Ele era discípulo de Gamaliel, que de fato era um dos principais rabis da época, e de fato ele tinha muito estudo e conhecimento. Mas eu acho que talvez o que tenha transformado Paulo no que ele é, além da firmeza e posição dele, era justamente o contraste da onde que ele viu que ele estava errado, para onde ele de fato se achou a verdade. Quando ele é derrubado em Damasco, e ele reconhece que Cristo de fato, e ele fala assim, quem é o Senhor? Eu sou Cristo a quem você persegue. Ele vê a vida dele inteira desmoronar. A vida dele acaba por terra naquele momento. Isso é forte, hein? Muito, porque ele cai, a vida, não é só ele quem cai, a vida dele cai em terra e a cegueira talvez seja uma metáfora para mostrar o quanto ele estava cego e ele ia precisar dos cristãos para poder enxergar novamente. E ele começa a enxergar novamente. E é interessante nessa questão de não querer agradar ou fazer as coisas conforme a vontade dele. Quando ele começa a ver a hipocrisia, inclusive de Pedro, que dava preferência para os judeus ao invés dos gentios, ele fala, o que está acontecendo aqui? Vocês não entenderam nada. Essa é a questão que eu acho que é o principal. Quando você tem um encontro real com Cristo, se você não chacoalhar internamente as suas bases e entender que você estava completamente errado até aquele momento e precisa mudar, e foi isso que ele fez. Ele deixou tudo, inclusive seu nome. Ainda que a fama dele perseguisse ele, e essa é outra coisa com a qual ele teve que lutar, com a fama dele, porque ele era aquele quem perseguia os cristãos, e agora, imagina que loucura na cabeça daquelas pessoas que estavam fugindo dele, ter agora com ele os irmãos. É a mesma coisa se você imaginar algum bandido muito famoso vir aqui sentado do seu lado da igreja, você fala, mas peraí, o que está acontecendo? Eu trataria bem? Eu vou ser bem sincero, eu acho que não. Uma desconfiança, lógico. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que Paulo é essa imagem, né, das coisas inusitadas, né? Um sujeito que perseguia, passa agora a ser o grande promotor. E ele era muito intenso, a gente percebe isso. Até o guia aqui da nossa lição diz que Paulo, ele viajou 21.500 quilômetros. Você faz ideia do que é isso? 21.500 quilômetros para levar o cristianismo a diversos lugares do globo, e especialmente do Império Romano. Aliás, você tem catalogadas 3 viagens missionárias dele, mas essas não são as únicas. Por exemplo, lá em Romanos 15, 19, diz que Paulo ele foi até a região do Ilírico, que é hoje onde está a Albânia, Macedônia, e ele certamente desenvolveu um projeto evangelístico lá. Eu tive o privilégio de ver algumas igrejas que ele plantou lá, e não está registrado com detalhes. Agora eu pergunto, essa organização de Paulo, como que a gente pode perceber, como por exemplo traz aqui, como que a gente poderia contextualizar essa estratégia dele, fazendo visitas, trazendo pessoas? Aqui, ó, já na parte de sábado, a gente tem aqui alguns nomes que ele coloca junto, que trabalhavam com ele, né? Tíquico, Aristarco, Justo, Epáfras, Lucas, Ninfa. Que lições a gente pode trazer para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa comunidade, sobre esse esforço evangelístico, estratégico de Paulo hoje? Só antes um pouquinho, pastor, porque você falou das viagens dele, de fato é impressionante, porque quando a gente pensa em viagem, a gente pensa aqui nas nossas estradas, ou de carro, ou qualquer coisa, 21.000 quilômetros a pé ou a cavalo. Nas estradas que eles enfrentavam, é algo assim admirável. Mas
Paulo, eu acho que tem um ponto que o senhor falou que eu acho que é o principal. Ele entendia que o céu não é um lugar para onde você vai sozinho. Não é um lugar para onde você vai sozinho. E ele tinha a missão de fazer crescer a igreja, não para que ela seja uma igreja grande, grandiosa e seja reconhecida, mas sim que pudesse alcançar o mais rápido possível a maior quantidade de pessoas para que compartilhassem da alegria que ele viveu. Talvez seja essa a maior esperança, e aí quando você coloca, eu acho interessante, né, porque ainda que Paulo não tenha sido escolhido entre os 12, ele se coloca como apóstolo de Cristo. E por que a gente também não pode se colocar como apóstolo de Cristo e levar a mensagem do jeito que ele fez, com o amor com que ele fez? Talvez a gente precise dessa mudança no nosso coração, entender que a gente, primeiro, não vai sozinho para o céu. E que a gente precisa dos outros como um corpo. E é interessante essa história de um corpo, porque um corpo sozinho não pode, um órgão sozinho não pode fazer nada no corpo. E o corpo, tem uma passagem, pastor, que na minha vida, que minha mãe, quando estava doente, e até contar para vocês, porque é interessante você entender como o corpo funciona e você passar isso para a igreja. A minha mãe teve câncer, ela tinha 54 anos, e teve um momento em que algum órgão dela começou a falhar. De repente, outros 2 órgãos começaram a falhar e a gente se questionou o porquê. O médico falou assim, olha, como um órgão não está funcionando, os outros 2 vão ao limite para tentar ajudar aquele que não está funcionando. E essa é uma lição espiritual para nós como igreja, como corpo da igreja. A gente não vai sozinho para o céu. E se tem alguma pessoa do nosso lado que precisa de ajuda, a gente tem que ir até o nosso limite. A gente faz o nosso evangelismo muito confortável aqui. Nós estamos falando de Paulo, que foi açoitado, foi preso, passou por diversas agruras durante a sua vida e não desistiu porque ele tinha uma missão. E qual que é o nosso propósito aqui? O nosso propósito é ter uma casa confortável, ter um lugar agradável para vir aos sábados e adorar a Deus? Não, tudo isso aqui é transitório e passageiro. A gente tem que ter a ideia, assim como Paulo teve, que o tempo é curto e a gente precisa trazer essas pessoas, porque você que está aí também tem essa responsabilidade, ou ainda você que está me ouvindo e quer conhecer a Cristo, não deixe de buscar essa igreja, não deixe de conhecer a Cristo através das Escrituras. E essa talvez seja uma lição que eu tenho muito de Paulo. Ele era uma pessoa que tinha uma missão e sabia que tinha um tempo para cumprir essa missão. Olha, muito interessante isso, né? Ele tinha uma pressa, né? Ele tinha essa vontade, essa determinação. Agora, a gente percebe que ao mesmo tempo que Paulo tinha essa pressa, essa determinação, a gente observa que ele também, ao longo do tempo, foi amadurecendo. A gente até identifica aqui, através da carta aos Colossenses, que um sujeito que ele teve problema, Marcos, depois faz parte da rotina, né? Porque Paulo aprendeu a trabalhar com pessoas, a envolvê-los, né? E é interessante que a primeira vez como ele trata Marcos, fala, não quero ele aqui. Você tira, se quiser ficar com ele, fica. Eu não quero ele aqui. E já agora, aqui ele fala assim, mas traga Marcos para nos ajudar. Como é importante esse amadurecimento. Talvez a gente se coloca também numa posição, e aí, voltando a um tema que é o relacionamento entre nós da igreja, muitas vezes a gente exige das outras pessoas uma maturidade que talvez elas não tenham. Isso não quer dizer que a gente tem que suportar a imaturidade, mas a gente tem que entender e tolerar dentro do condição de sapiência, maturidade de cada um dentro do seu processo, para que a gente possa fazer com que esse corpo trabalhe unido e junto para um propósito único. E isso é responsabilidade da liderança, né? A liderança que tem que aproveitar o que há de melhor, e Paulo fazia isso muito bem. Por exemplo, aqui, deixa eu só pontuar com você, carta aos Colossenses, capítulo 4, verso 12, diz assim, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. A gente vê aqui que Paulo ele tinha um propósito em valorizar as pessoas, mas também as igrejas, as comunidades, né? Você tem um destaque aqui de Epáfras e muitos outros. Ele tinha essa vontade de fazer com que tudo desse certo dentro da maior intensidade possível. E aí eu quero entrar dentro desse aspecto. A gente vê isso muito em Paulo,
ele tinha uma ambição de alcançar mais pessoas, mais lugares, aproveitar o potencial de todo mundo. Você acha que o fato de nós termos desafios, metas, ambições para que a igreja cresça como Paulo queria, isso é um problema? Você ter essa perspectiva mais estratégica, de planejamento, de resultado, de meta, isso é um problema para a igreja ou não? Como que você enxerga isso? Eu entendo que, muito pelo contrário, deveríamos ser assim. Porque muitas vezes a gente transfere para Cristo uma responsabilidade que é nossa, justamente um planejamento, dar o melhor, entregar-se, estudar, ser preparado para isso. Lembremos que Paulo foi preparado, ainda que não para o Cristo, naquele momento ele foi preparado e Paulo, quando puxou ele Deus puxou Paulo para a fileira dele, ele sabia quem ele era, uma pessoa preparada para isso. A gente não pode simplesmente fazer o cristão que, Deus vai cuidar disso. Deus vai cuidar. Entretanto, você tem a missão de se preparar, ir atrás, buscar ser o melhor naquilo que você faz e trazer as pessoas. Mas tem uma lição aqui que eu acho interessante, quando ele fala sobre a conexão das igrejas, ele faz um meio campo entre eles que eu acho fundamental, que muitas vezes a gente esquece de fazer. A gente esquece que dentro das igrejas existem indivíduos que precisam ser reconhecidos e serem valorizados. Então, quando ele manda a saudação de uma igreja para outra, eu imagino que a felicidade que tem. Falou, poxa, eles lembraram de mim, como é que eles estão passando por... Ele está criando conexões, né? Criando conexões. E hoje, num mundo com o nosso tão conectado, muitas vezes a gente tem uma igreja que a gente não conecta. Olha, estamos aqui em Moema, temos aqui a Vila Olímpia. A gente poderia estar muito mais conectado. A gente está falando que ele está falando de conexões de cartas que levariam dias, meses para chegar, e a gente pode fazer isso quase que diariamente, muitas vezes a gente não faz. Mas quão importante, e basicamente, é o sangue da igreja circulando através dessas conexões entre os seus membros, porque é isso que faz a igreja em si ter vida. E a gente, como liderança da igreja, tem que fazer essa conexão. Tanto para fora, e aí talvez o senhor sabe mais do que eu, dentro da igreja mesmo, porque dentro da igreja a gente tem um leque muito grande de pessoas, desde os mais novos, as crianças com quem eu trabalho, mas também tem os mais velhos, os idosos, e pode haver um choque de geração em relação a isso. Quão responsável a gente é para fazer com que esses dois mundos, e de fato são dois mundos completamente diferentes, conversem através disso, botando eles nos mesmos projetos, mas falando, como é que eu vou colocar as crianças e os velhos nos mesmos projetos? Use a criatividade, peça a bênção de Deus e Ele vai te fazer ter momentos, como eu já vi aqui dentro dessa igreja, em que essas pessoas, essas crianças, a gente foi com os aventureiros em um asilo, eles ficaram maravilhosos, os velhinhos lá adoraram ver as crianças cantando e as crianças ficavam felizes com os abraços, com o carinho daqueles velhos. Então, é muito bacana e a liderança tem essa responsabilidade, eu acho que Paulo fazia bastante isso. Essas conexões, elas nem sempre são simples, né? Elas são complexas, demandam uma estratégia, demandam um planejamento, né? E Paulo fazia isso muito bem, tanto é que ele escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia e para a igreja de Colossos. A gente tem a carta da igreja de Colossos, mas não a de Laodiceia. Mas ele diz assim, vamos fazer o seguinte, assim que vocês terminarem de ler, troca, vai uma para cá, vai outra para lá, para vocês entenderem o que eu estou falando para essa igreja, para aquela igreja, e o que servir para vocês, que vocês avancem, né? Então, dentro dessa visão de Paulo, alguns conselhos aqui, eu acho que na parte de terça-feira a gente poderia pensar, usando o exemplo de Epáfras, que ele destaca. São algumas coisas aqui que o guia traz. Quais são esses pontos que a gente poderia trazer e contextualizar hoje, Danilo, dentro desse conselho aqui da necessidade da maturidade que a gente precisa ter espiritual? Essa é uma questão que é muito interessante, porque Paulo fala para a gente se conservar maduro e plenamente convicto em toda a vontade de Deus. Hoje, infelizmente, eu vejo muitos amigos meus que deixaram a igreja pela falta de convicção em alguma coisa. E aí, talvez a análise que a gente tem que fazer, e aí eu convido você a fazer a análise certa, é por que eu estou na igreja? O que me trouxe até aqui? Porque se eu estou aqui, de alguma forma, para alcançar algum benefício, ou até mesmo para ser servido em alguma coisa, provavelmente eu tenho um problema. Um dia me perguntaram, falaram assim, mas se alguém brigar com você, você não vai sair da igreja? Eu falei assim, a única pessoa que vai poder me tirar da igreja é Cristo, porque foi ela quem me trouxe. Porque se eu acredito que Cristo me trouxe, ninguém mais me tira daqui.
E esse fica um convite para você. Entenda por que você está aqui. Ah, mas eu estou aqui por causa do meu pai, ou por causa da minha mãe, ou por causa da minha mulher. Seja quem for. Você tem que estar aqui para conhecer uma pessoa. E esta pessoa vai dar a maturidade espiritual que você precisa para enfrentar as dificuldades que você tem. Porque você vai ter as dificuldades. Vai ter essa complexidade de relacionamentos, porque aonde há ser humano, de fato, há um problema. E eu achei interessante, pastor, eu preciso lembrar aonde eu li recentemente, que existe um problema, e as pessoas falam que a igreja é um hospital. E a pessoa com quem eu li, ela falava assim, a igreja não é um hospital, a igreja é um exército. Dentro do exército, existe um hospital, para aqueles que se feriram. Mas nós estamos aqui com um propósito, unidos, juntos, para irmos, através do comando do nosso general, e para frente, assim como Paulo fazia. Então, a maturidade, e eu acho que a primeira coisa que Paulo coloca aqui é, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Enquanto você não souber isso, é muito provável que você vai estar vivendo a fé de alguém, ou até a fé, para demonstrar para os outros aquilo que você gostaria de aparecer. Mas você precisa ser sincero. O que me traz, e aí no caso dos adventistas, todo sábado na igreja? Porque a gente precisa ser sincero. Eu acredito que você está nos assistindo, você também é sincero. Muitas vezes a gente se questiona. Achar que a vida cristã é um moranguinho, como se fala, não é. Ela vai te colocar em ciladas, onde a única prova que você vai ter é o silêncio de Deus. Mas eu te falo, esse silêncio é que vai fazer a sua fé ficar firme e amadurecer, confiando e tendo a certeza de que Deus está atuando naquele momento de silêncio por você. Quão difícil é passar por esse momento, e você está me ouvindo, você sabe o quão difícil é passar por esse momento. Mas isso não impede de ter a certeza que Deus está do seu lado. Assim como os muitos problemas que Paulo teve nesse momento, e todas aquelas pessoas que o cercavam, como a gente leu, existiam pessoas brigando nessa igreja, e nas igrejas naquela época, mas eles tinham a certeza, e tinham um propósito. E eles eram um exército, e apesar das baixas e quedas, e da necessidade de cura, eles continuavam nesse propósito. Seguindo essa linha de pensamento, muito interessante que você traz, né, que a igreja é um exército que tem um hospital de campanha, né, para atender os feridos. Paulo, ele chega a mencionar, não aqui em Colossos, né? Pelo contrário, aqui ele diz, saúdo-vos Lucas, o verso 14, capítulo 4, né? Médico amado, também Demas. Demas foi um problema, né? Demas foi uma ferida, né? Sim, sem dúvida. O abandonou. Ou seja, ele também não estava isento disso, né? Ele sofreu isso também, né? Sim, e eu imagino, e aí para você que está me ouvindo, se você está no campo de batalha, e aquele soldado que está ombro a ombro com você te deixa sozinho, talvez você queira ver qualquer pessoa, menos aquela pessoa que te abandonou. Como é difícil. E muitas vezes a gente tem esse tipo de irmãos que acontece, a gente está na luta o dia a dia, eles nos abandonam, mas aí eu acho que o cristão, nesse tipo de exército, talvez a gente tem que se intensificar ainda mais por essas pessoas que nos deixam. Existem amigos meus hoje que infelizmente deixaram as fileiras da igreja para escolherem outros tipos de coisa. E elas não percebem que elas estão adorando outros tipos de coisa, inclusive a si mesmas. E quão triste é entender que essas pessoas nas fileiras de Cristo, nesse exército aqui, elas fariam uma diferença enorme. Mas assim como Demas, eu espero que elas retornem, que elas entendam o lugar que elas estão. E aí eu faço um convite para você também, porque no final das contas, eu não sei se você está ou não na igreja, mas o convite é para você voltar se você não tiver. Existe um lugar aqui especificamente feito para você, que Jesus espera você todo sábado, quarta e domingo, para que você possa estar aqui comunhando, congregando com a família dele. Venha, não deixe que nada te impeça. E vai ter coisa que vai te pedir, tá? Vou ser bem claro. Vão existir coisas no seu dia a dia que vão trazer dificuldades para você. Mas hoje eu não consigo. Vai ter um problema. Mas seja um guerreiro da fé e tenha um objetivo. Eu preciso estar pronto para quando Jesus voltar. E esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa conquista. A nossa conquista como exército não é a conquista da terra, porque no final das contas essa terra ela tem um dono. Mas a gente quer uma nova terra,
uma nova Canaã. E quando Jesus voltar, e a gente, se Deus quiser, voltará com ele, aí assim, essa terra será nossa. Olha, você tocou num ponto aí, né, muito sensível, as pessoas que saem, que se ferem, que abandonam. É provável que alguém que esteja acompanhando e que não está mais na igreja saiu em virtude de um mau testemunho, uma negação, uma traição. Só que, se a gente for olhar, Paulo foi traído, o tal do Demas, abandonou, né? Amou o próprio século. Jesus também foi traído. Provavelmente você será traído, abandonado. A questão é, como você vai lidar com isso? Vai permitir que isso te tire a vontade de estar na presença de Deus e convivendo com aqueles que têm o mesmo sentimento que você e também querem chegar onde você espera chegar, que é o céu? Então, o que eu preciso fazer? Essa é a questão, Danilo. O que eu preciso fazer quando essa situação chegar? Para eu estar no mundo, não ser do mundo e não me deixar contaminar pelo mundo, pelas situações de dificuldade. Existe uma frase atribuída a Gandhi, eu não sei se de fato essa frase é dela, que ele fala assim: eu não sou cristão por causa dos cristãos. E eu queria concordar com o Gandhi, porque eu também não sou cristão por causa dos cristãos, eu sou cristão por causa de Cristo. Se o meu foco está em Cristo e não nos cristãos, porque se o meu foco estiver nos cristãos, eu caio fora em 1 minuto. Porque nós somos humanos. E o relacionamento humano ele é complicado. Existem pedras no meu sapato, da qual eu não quero ter, e eu posso ser a pedra no sapato de alguém que eu nem saiba que é. Então, eu não posso focar no relacionamento humano no sentido de eu vou me incomodar com aquilo e aquilo vai ter que me colocar de uma forma onde eu vou me impossibilitar de frequentar a igreja. Não. Como eu falei, eu vim aqui por um chamado de Cristo. E só Ele vai me tirar daqui. E se só Ele me tira daqui, eu vou ver o que Ele faria, como é que Ele atuaria nesses casos. Se Cristo foi traído, qual foi o resultado da traição que Ele fez? Ele foi ao tal limite, e como é que Ele lidou com o traidor? E aí eu não sei, pastor, eu não sei você, mas eu sou meio sanguíneo, um pouco italiano. Se eu sei que o cara vem me trair, vem me dar um beijo... Difícil. Não, eu não faria nada mais do que dar responder com tapa, sei lá, qualquer coisa. Alguma coisa assim. Porque não é possível. Mas esse sou eu falando. E aí eu olho para Cristo e falo assim, como é que Cristo quer que eu faça? Porque no final das contas, estamos aqui para fazer o que o nosso general manda. E o nosso general manda é que a gente entre em comunhão com todos. Então, se alguém me trai, o que eu devo fazer? Eu devo buscar a paz. Ah, mas a pessoa não quer ficar de paz comigo. Aí já não está na minha mão. Eu faço aquilo que está à minha mão. Então, mas você não sabe o quanto a pessoa me ofendeu. Eu vou dizer uma coisa para você. Você não foi mais ofendido que Cristo foi. Se existe alguma injustiça no mundo, foi a morte de Cristo. E Ele ainda assim morreu por você. No final das contas, o que a gente quer é proteger o nosso ego. Proteger a nossa identidade. E aí é o seu problema. Enquanto a nossa identidade estiver na frente da identidade de Cristo, eu vou estar andando de uma forma errada. Porque eu vou estar muito mais preocupado com a minha reputação do que aquilo que de fato faz a diferença na vida das pessoas. Ok, a pessoa me xingou, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer? Posso tentar recuperar a amizade dela. E se ela não quiser, eu continuo fazendo aquilo que Cristo fez. Eu vou atrás, eu ando a segunda milha. Mas é fácil? Não é fácil, porque dar o outro lado da face é um trabalho muito, e aí você falou da sua maturidade, de muita maturidade. Porque quando você é mais novo, dar outra face é quase impossível. É muito impossível. Mas quando você percebe que a vida ela é feita de processos, de perdas e de ganhos, e especialmente quando a gente vai enfrentando a morte daqueles que nos cercam, a gente vai entendendo o quão breve é a vida para a gente se preocupar com coisas tão pequenas. As pessoas morrem ao nosso lado e a gente fala, eu poderia ter agido de outra forma. Muitas vezes, se você perguntar para alguém que está no leito de morte, fala, o que você mudaria na sua vida? Ninguém falaria dos seus investimentos ou deixou de investir em Bitcoin. Eu passaria mais tempo com a minha família. E aí não só a família, eu passaria mais tempo com a minha família que a igreja também.
Eu passaria mais tempo ajudando os outros de fazendo isso. Mas isso, infelizmente, a maturidade, ela não é algo que se toma em pílula e você consegue receber. A maturidade depende de um coração submisso. A maturidade depende de um coração pronto para ouvir aquilo. E, especialmente, a maturidade depende de você saber se frustrar. Porque quando a gente não vai ser maduro o suficiente numa vida cristã, se a gente só quiser ser satisfeito. Na vida cristã você precisa saber se frustrar. Entregar a Cristo a sua frustração e Ele vai te dar aquela alegria que você achou que não teria, mas tem nele. E eu acho que essa é a maturidade que a gente tem que buscar, pastor. A conversa está muito boa, o tema é extraordinário. Última lição, estamos encerrando aqui esse período de estudos. Desafio: permanecer na vontade de Deus, apesar de todas as dificuldades. E eu queria que você deixasse uma última lição agora, antes da gente fazer a oração e encerrar. Danilo, o que a gente pode sintetizar do estudo dessa semana? Eu queria fazer um convite, então, para você que está me ouvindo aí do outro lado. Eu não sei a realidade que você se encontra, não faço a mínima ideia. Entretanto, existe uma pessoa que sabe. Cristo sabe. E naquele momento mais difícil, Cristo estava do seu lado. Talvez você não tenha nem percebido isso. Se você está nessa posição, saiba que Ele quer que você seja maduro e volte para a casa dele. Não fuja disso. Ele quer que você esteja do lado dele, para que quando ele voltar, você seja uma das primeiras pessoas que ele possa abraçar. Não se esqueça disso nunca. Existe uma pessoa que morreu na cruz e quer você ao lado dele. Ele faria tudo e fez tudo. Ele foi até o limite. Ele deu a sua vida. Por isso ele não pede nada mais. Ele só pede que você se entregue e pare de lutar contra aquilo que Deus proporciona para você e te faz essa proposta. Que o Senhor possa deixar seu coração mais mole, mais tranquilo, e que você se entregue a Cristo Jesus, que nos ama de uma maneira imensurável. Eu espero que tenha sido uma bênção também para você estudar esse tema de Cristo em Filipenses e Colossenses. Nós vamos entrar agora num novo ciclo de estudos nesse próximo trimestre, mas que Deus te abençoe. Quero fazer uma oração para nos colocar nas mãos de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua proteção, sempre presentes em tudo que nós somos e fazemos. Obrigado porque pudemos entender também, através dos olhos da vida, do exemplo do apóstolo Paulo, a dedicação, o que ele manifestou por onde passou, a missão, a igreja e especialmente ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Que a gente replique isso na nossa vida, em casa, na nossa comunidade, na igreja. Nós te pedimos isso para que a mensagem seja mais uma vez poderosamente levada através de nós a todas as pessoas que necessitam dessa esperança. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. E Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro aqui com a palavra.